Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Olinda, e nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para o nosso exercício devocional. Graça e paz, Judite. Graça e paz, Alexandra. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Amém. Graça e paz, Ione. E a todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Graça e paz, Jéssica. Graça e paz, Débora. Graça e paz, leituras diárias. Bom dia. Amém. O resplendor da glória do Pai, Ele é Em instantes iniciaremos. a expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Graça e paz, mami. Antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois Foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Graça e paz, Dulce. já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Graça e paz, meu velhinho. Graça e paz, Cida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãos e irmãs. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. E nos alegramos pelo privilégio que temos de segunda a sexta-feira, estamos sempre aqui reunidos nesse mesmo horário, às 11 horas da manhã, para um exercício devocional da Palavra de Deus. E hoje quero compartilhar com os irmãos a primeira carta de João,
Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, dos versos 21 a 24. Primeira carta do nosso apóstolo João, capítulo 3, e os versos 21 a 24. Mas antes de fazermos a leitura, meus amados, teremos primeiro uma palavra de oração. Bendito Deus, Pai de amor, em tua trina presença, Senhor. Mais uma vez nós nos alegramos pelo privilégio de estarmos, ó Deus, gozando da tua presença em nosso meio. Pai Santo, apesar do distanciamento social, desse momento de isolamento que estamos vivenciando, mas nós te glorificamos pelo meio tecnológico e o teu povo consegue se reunir, cada um em seu lar, mas em uma atitude, ó Pai, de reverência à tua majestosa e sublime presença, a fim de, Senhor, de estarmos te prestando a ação de graças, de estarmos te agradecendo pelo milagre maravilhoso e grandioso da salvação em Cristo em nossas vidas. Agradecendo, ó Deus, a paz de Cristo que transcende todo entendimento. Agradecendo, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados e por saber que o Senhor não nos lida segundo as nossas iniquidades, mas o Senhor nos lida segundo a tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Pai amado, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Te bendizemos, ó Deus, porque o Espírito da promessa habita em nós. E a esse Espírito, ó Deus, nós rogamos em nome de teu Filho, que mais uma vez ilumine nossa mente, nosso coração e nos desafie, ó Pai, não apenas para o entendimento da tua palavra, mas para o cumprimento dela, para que tudo, ó Deus, na vida do teu povo, o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fazendo a leitura, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e os versos 21 a 24, que dizem: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então nós temos aqui o discípulo amado, João, dando à igreja ao qual ele escreve diversas orientações. E aqui praticamente João está falando a respeito do amor aos irmãos e do ódio ao mundo. E aqui ele vem nos chamando justamente a atenção para algo que nós precisamos estarmos alerta, não é? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. Deus é maior do que tudo, e Deus conhece todas as coisas, como Deus também conhece nosso coração. Então, meus amados irmãos, se nós temos a tranquilidade de estarmos caminhando corretamente na presença de Deus, então nosso coração não estará nos acusando de alguma coisa. Mas é bom nós entendermos que nossa confiança única e exclusiva deve estar em Deus, sempre deve estar em Deus. Eu sempre trago à tona essa temática da confiança, meus irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento difícil, um momento jamais vivenciado, por exemplo, pela população brasileira. Esse momento de pandemia, essas coisas que estão acontecendo e tudo quanto nós estamos testemunhando, de fato, é novo para nós. É uma novidade.
Os brasileiros nunca vivenciaram esse tipo de situação, estão lidando com isso pela primeira vez. Então, logicamente que muitas pessoas, talvez, tenham tido sua fé abalada, tenham se questionado a Deus por quê, principalmente quando se tem perdas que são irreparáveis, como, por exemplo, perder um ente querido, e está vivenciando um luto o qual não tiveram o privilégio, não é? Não tiveram o privilégio de se despedir do seu, pela maneira com que os velórios estavam ocorrendo, impedindo literalmente um funeral como de hábito e de costume nós temos a vivência. E mal se puderam se despedir de fato dos entes amados. Então, com certeza, muitas pessoas, porventura, tenham tido a sua fé abalada, por causa da circunstância e da situação vivida. Mas é bom a gente sempre estar lembrando, a nossa confiança ela está em Deus. A nossa confiança não está em homens, não está em cavaleiros, em seus carros. Não é? Nossa confiança não está no poder público, do prefeito, do governador, dos deputados, dos senadores, do presidente, dos vices, dos ministros do STF. Nossa confiança não está em nenhuma dessas pessoas, em nenhum desses cargos que lhe é conferido poder e autoridade. Nossa confiança está em Deus. E é nele que de fato precisamos também depositar não somente a confiança, mas também a esperança. João continua dizendo, não é? Colocando essa perspectiva da nossa confiança em Deus, e nos ensina o seguinte: e aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então aqui nós temos duas coisas interessantes que nós precisamos aprender na nossa relação com Deus, porque muitas vezes as pessoas elas se antecipam e estão mais interessadas na perspectiva daquilo que pedimos dele e iremos receber, mas esquecem justamente da posição condicional em relação a esta situação, que é exatamente aquilo o que João vai exatamente nos ensinar aqui. Tudo bem que nós sabemos que o nosso Salvador já nos ensinou dizendo que tudo que pedis em meu nome, mas aí vem a condição, se for da vontade do Pai, ele vô-lo concederá. Aqui também, logicamente, replicando o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João também deixa aqui uma condição extremamente clara para que a gente venha exatamente estar na condição e na posição de que tudo que pedimos deles nós venhamos a receber. Que é o quê? É o que João deixa claro aqui? Porque guardamos. Veja bem, João não está dizendo porque iremos guardar. João já está afirmando no presente ativo e contínuo de que guardamos os seus mandamentos. Então aí, logicamente, meus irmãos, esse é um momento, como nunca, que a gente tem que fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. É momento de nós estarmos reflexionando acerca da palavra de Deus e de seus mandamentos, que não são penosos, segundo a sua palavra. Como é que nós estamos vivendo? Não é porque nós estamos num momento de isolamento social que nós também estaremos nos isolando de cumprir, realizar e obedecer os mandamentos do Senhor. Não. Inclusive a palavra de Deus, meus irmãos, ela não está isolada não. Ela está sendo apregoada sim. E um dos grandes exemplos é justamente esse, agora que eu e você estamos vivenciando e meditando e refletindo esse momento de devocional acerca da palavra de Deus. Então, para que a gente venha a vivenciar de fato que aquilo que pedimos dele recebemos, primeiro, guardemos os seus mandamentos. Se faz necessário que seu povo viva com esta preocupação constante, guardar os mandamentos do Senhor. O segundo aspecto aqui, para que ao pedirmos dele venhamos a receber, João nos ensina que fazemos diante dele
o que é agradável. E aí, como ele coloca de forma presente e contínua, né? Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Então cai a nós justamente mais uma vez a reflexão de estarmos pensando: tudo aquilo que nós estamos fazendo é agradável a Deus? E isso, meus irmãos, a gente pode aplicar a diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, a gente pode começar a procurar a pensar: meus pensamentos diante de Deus é agradável? Primeiro a gente pensa na relação e na esfera com Deus. Meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras são agradáveis a Deus? Eu glorifico a Deus? E aí a gente pensa agora na relação com o próximo. Como é que está nossas ações? Como é que está aquilo que nós fazemos em relação nosso esposo, nossa esposa, com relação ao cônjuge, né? Com relação ao filho, com relação aos pais, para quem ainda tem pai e mãe vivo, irmãos e irmãs, a igreja, a liderança da igreja, o pastor, os presbíteros, os diáconos, o meu vizinho, minha vizinha, meus colegas de trabalho, meu chefe imediato no trabalho, o supervisor, o gerente, o encarregado, ou quem quer que seja. Como está a nossa relação? Aquilo que nós fazemos em meio a esse aspecto relacional de um para com os outros é agradável a Deus? Então são várias coisas das quais nós podemos aplicar a nossa vida e fazermos a reflexão se de fato está sendo agradável a Deus. Se os nossos atos, as nossas ações e os nossos pensamentos estão chegando a Deus como um aroma suave, como adoração a Ele. Então cabe a nós justamente um exercício reflexivo a despeito disso. Eu tenho visto muita gente falando em tensão na web, né, no modo geral na internet. As pessoas falando em tensão, em estresse, em depressão, em brigas, não é? Dificuldades do relacionamento, porque as pessoas estão sendo obrigadas nesse isolamento a estarem o tempo todo elas juntas dentro de casa. Eu vi uma charge que eu fiquei triste. As pessoas às vezes até riem, mas eu me entristeci. Uma charge que dizia assim: roubo 0, homicídio 0. Ia colocando algumas coisas assim, 0. E lá embaixo colocava não sei quantas mil brigas entre marido e mulher. Como quem disse que... e aí é uma interpretação, logicamente, né? Mas como quem diz que o homem e a mulher não conseguem conviver durante muito tempo juntos sem estarem brigando, discutindo um com o outro, passando uma ideia extremamente negativa, que quando para mim, por exemplo, né? Para mim é extremamente algo que é feliz para mim, que é bom, que é agradável. Poxa, para pensar, meus amados irmãos, quanto tempo, né, a gente passa trabalhando, a gente passa mais tempo fora de casa do que em casa, literalmente, vamos assim dizer, e a gente tem aquele período de tempo de convivência com o nosso cônjuge, que é mínimo em muitos casos, e depois as pessoas vão dormir, vão descansar, porque no outro dia começa tudo novo, tem que trabalhar, acordar cedo. E hoje a gente está desfrutando dessa presença contínua, e aí a gente vê como exatamente muitas vezes a sociedade ela reflete um tipo de comportamento inadequado, justamente aquilo que o Evangelho nos ensina. Então a gente para pensar a respeito disso e a gente reflexiona: é agradável meu comportamento, não é? Diante de Deus, para com minha família, nesse momento de isolamento, para com meu cônjuge, filhos e filhas. São coisas que a gente precisa reflexionar. E se não existe prazer, se não existe satisfação no crente estar unido com sua família, então tem alguma coisa que está errado, meu irmão.
minha irmã, e é preciso ser revisto. É preciso identificar qual é o problema. Porque para o crente, ele estar reunido com sua família deve ser algo que alegre seu coração. Isso a gente precisa pensar e refletir. Então, João continua nos ensinando e diz: ora, o seu mandamento é este. Veja que coisa interessante, não é? A maneira com que João vai resumir aqui algo que é extremamente importante para nós na prática e para a nossa compreensão. O seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeiro ponto, em relação àquilo que João coloca como mandamento. E entendendo, mandamento é para ser cumprido. Ok? É uma determinação, é uma ordem da parte de Deus. Então nos cabe uma posição de obediência única e exclusiva e restrita para com Deus. Tá certo? Então a gente tem que entender isso. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Creiamos. Tão somente creiamos. Mas o creiamos aqui, meus irmãos, indica relacionamento. Por quê? Vejam bem, parem para pensar. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós amamos as pessoas, quando elas nos falam algo, nós não cremos? Se uma pessoa que nós conhecemos, que nos ama, chega para nós e diz: olha, cuidado com fulano. Fulano já fez isso, já fez aquilo outro, não é boa pessoa para você se relacionar. Você tem uma tendência a ouvir essa pessoa, porque você ama e confia nela. Então aqui, meus amados irmãos, a gente desenvolve relacionamento com o nosso Cristo. E nós o amamos. E nós sabemos que Ele nos amou primeiro. E nós sabemos que o nosso Pai é que concede amor para que nós o amemos. Veja que coisa maravilhosa. O próprio amor que nós temos para com o Salvador, para com Deus, vem do próprio Deus. Porque tudo de fato é nele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Então amemos o nosso Salvador, creiamos no nosso Salvador. E aí João continua colocando uma outra condição em relação: e nos amemos uns aos outros. Mas vejam que ele parte para uma perspectiva também de obediência, de mandamento. Aí é tanto que é dito o quê? Segundo o mandamento que nos ordenou. Só que aí, meus irmãos, um desafio enorme para nós. Por quê? Porque Jesus Cristo ele vai se colocar como paradigma do amor. Ele vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então para pensar, irmãos. Parem para pensar, todos vocês. Qual foi a qualidade do amor de Cristo? Um amor sacrificial. Cristo morreu por mim. Morreu por você. Morreu por cada um de nós. Ele sofreu por amor. Ele sofreu e encarou tudo isso obedecendo ao Pai. Mas não somente por amor e obediência ao Pai, mas por Ele nos amar. Ele quis sofrer. Ele quis ir para a cruz. Ele mesmo disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para reavê-la. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, meus irmãos. Cristo não foi obediente apenas em uma perspectiva que nós podemos colocar como alguém extremamente disciplinado. Não. Porque vejam bem, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Tem pessoas que são extremamente disciplinadas. Que você pode dizer: faça isso, faça aquilo, e ela faz direitinho. E se brincar, às vezes faz melhor do que você ordenou. Mas ela não tem desejo em fazer aquilo. Ela não tem vontade em fazer aquilo. Ela não tem, de fato, disposição no coração de amar por fazer aquilo.
Ela está fazendo porque ela foi mandada a fazer. Então tem pessoas que são assim, são extremamente disciplinadas. Vão fazer porque estão recebendo a ordem, mas isso não quer dizer que ela queira fazer. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, para a gente não cair exatamente nessa mesma posição quando nós nos relacionamos com Deus e com seus mandamentos. A gente precisa, meus irmãos, ter prazer, ter alegria em cumprir a ordem e o mandato do nosso Pai. É preciso que a gente de fato experimente isso. E não assumir essa posição fria, seca e indiferente de ser disciplinado. Logicamente que eu estou colocando aqui a disciplina numa perspectiva negativa, não é? Porque há disciplina da nossa parte em nós estarmos obedecendo a Deus com alegria, com prazer, com comunhão, com unidade. Há prazer e alegria no relacionamento dos filhos com o Pai, é claro que há. Mas a gente precisa fazer essa distinção aqui. E entender que o parâmetro de amor para nós é extremamente elevado. E que a gente só consegue cumprir isso porque Deus age em mim, age em você, age em nós, age em tudo e em todos. Porque por nossa própria capacidade humana, a nossa tendência é ir em direção ao pecado, irmãos. Mas como nós nascemos de novo, a gente luta e tem aquela batalha que Paulo nos ensina, né? O bem que eu quero, se eu não faço, o mal que eu não quero, se eu faço. E a gente vai lutar até o último suspiro de nossa vida. Mas é bom a gente também entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É bom também a gente compreender que o próprio Salvador nos disse: sem mim nada podeis fazer. E aí a gente glorifica a Deus porque a gente sabe que por meio de Cristo a gente realiza essas coisas. E a gente consegue amar de fato com liberdade. A gente consegue amar sem ser algo que nos pressione, sem ser algo negativo. A gente ama de fato com prazer, com satisfação, com alegria. Mas não somente amamos a Deus, não somente amamos a Cristo, mas, como está escrito no mandamento, a gente ama uns aos outros. E isso deve ser prazeroso, irmãos. Isso deve encher nosso coração de alegria. Eu não vejo a hora de o protocolo ele ter mais relaxamentos e a igreja poder no seu templo devido se reunir. Eu não vejo a hora de poder abraçar os irmãos, de beijar os irmãos, da gente se alegrar, da gente rir, da gente se regozijar com a trina presença do Deus Pai em ajuntamento solene, no culto que é devido e que cabe ao nosso Deus, que está prescrito e ordenado nas Escrituras. Como isso faz falta, irmãos? Como faz falta aquele momento amorável de comunhão, de unidade, que é a celebração da ceia do Senhor. Como faz falta isso? E eu não vejo a hora da igreja poder se reunir. E eu já disse à segunda igreja de Rio Doce, quando a gente puder fazer um culto realmente com bastante liberdade, a gente vai fazer uma festa. A gente vai fazer uma celebração festiva, diferente de todas as outras que a gente já fez. Que é para a gente poder, de fato, ter esse privilégio, ter essa alegria, entende, irmãos? Do exercício da comunhão, da unidade, do amor. É preciso que a gente vivencie isso. Que a gente esteja ansiando por isso. Porque se um crente não estiver ansiando por isso, tem alguma coisa que está errado. E é preciso rever. É preciso abrir o coração diante de Deus e examinar, saber o que é que está acontecendo. Porque quando a gente ama, meus irmãos, não se ama platonicamente não. Ninguém ama à distância não. O nosso amor não é platônico não. O nosso amor é relacional. É por isso que a igreja se fala tanto de comunhão, de unidade, porque é assim que a gente vivencia o amor. É com relacionamento, é com proximidade, não é à distância não. Na distância o que funciona é curso universitário, é AD.
Mas na igreja, na Universidade de Jesus Cristo, é com proximidade. Não funciona EAD não. Então é bom a gente estar perto, a gente estar junto. Então João continua seguindo em frente, e aqui a gente vai agora para o último verso do texto proposto para a nossa reflexão. E ele diz: e aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus. Irmão e irmã, igrejas, quem vive em desobediência, quer seja visível ou quer seja secreta, não tem os mandamentos de Deus, não guarda e não permanece em Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. E é bom que se entenda isso. Por isso que ao invés de muitas vezes, como eu vejo às vezes algumas pessoas, poxa, essa palavra foi para fulano. Se essa palavra fosse para fulano, fulano estava lá. Quem é que está ouvindo? É você. Então essa palavra é para você. Então o que é que a gente tem que fazer? Refletir mais uma vez. Fazermos a introspecção. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver como é que nós estamos em relação a isso. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. A prova de que permanecemos em Deus é a obediência aos seus mandamentos. E nós já falamos sobre isso, não vamos nos alongar mais. Então, e Deus nele. Aí, vejam a reciprocidade da coisa, a nível de obediência. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Por quê? Porque Deus não habita aonde existe o pecado. Deus coaduna com Belial? Não. Luz e trevas se misturam? Não. Então Deus não habita aonde há pecado. Então, logicamente, que aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, como Deus permanece nele. E aí, é logicamente que cada um de nós vai fazer a nossa reflexão pessoal de como nós estamos nessa relação com o cumprimento dos mandamentos de Deus, que testifica que nós permanecemos nele e que testifica que ele permanece em nós. E João continua dizendo: e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Lembram quando Davi em sua oração diz: Senhor, não apartai-vos de mim o teu Espírito, ou em outra tradução, Senhor, não tirai de mim o teu Espírito. Isso é extremamente importante, meus irmãos, a qualidade do nosso relacionamento com Deus e a permanência do seu Espírito em nós, que testifica exatamente que nós somos obedientes aos seus mandamentos, que nós estamos permanecendo nele, e testifica com muita clareza que ele está em nós e ele habita em nós por meio do seu Espírito, cujo nós somos exatamente o templo. E isto tudo se testifica quando nós obedecemos os seus mandamentos. Que Deus aplique, meus amados irmãos, essa palavra aos nossos corações. Que em tudo o Senhor seja louvado, exaltado e glorificado. Nós vamos ter uma palavra de oração, depois estaremos despedindo os amados irmãos. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque temos de fato percebido e sentido o quanto o Senhor tem nos falado. Uma maneira tão amorável, ó Deus, que o Senhor tem falado com cada um de nós, com o teu povo de modo geral. Nós te agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor de fato é fiel para conosco. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a correspondermos à Tua fidelidade. Nos ajuda, ó Deus, a correspondermos ao Teu amor, a sermos santos e irrepreensíveis perante Ti em amor. Nos ajuda a vencermos, ó Deus, e a superar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Toda prática pecaminosa, ó Deus, nos ajuda a superar, Pai amado. Nos guia, Pai Santo, por Tua destra poderosa. Nos firma os nossos passos, para que a gente não venha a nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas nos ajuda, Deus. E nos mantém fixos e firmes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai bendito. Ajuda o Teu povo, Senhor, que nesse momento clama, Abba, Pai. Olha para nós, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Para cumprir os Teus mandamentos, nós precisamos da Tua ação em nós também. Porque Jesus Cristo deixou claro, nosso amado Salvador, que sem Ele nada nós poderíamos fazer. Ah, Salvador, meu amado Jesus, nos ajuda. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Nos ajude a Te amarmos incondicionalmente. Nós Te pedimos isso em Teu nome, Jesus, em Teu nome. Como também nós rogamos, ó Pai bendito, Pai amado, por todas as famílias que estão vivenciando o seu luto, porque perderam algum ente querido para a Covid-19 ou para qualquer outra enfermidade, ó Deus, nesse momento de pandemia. Rogamos o consolo, o refrigério do Teu Espírito na vida desses familiares. Também rogamos, ó Deus, a manifestação da Tua graça, do Teu amor. Que o Senhor revigore os profissionais de saúde, ó Deus, que estão na linha de frente, na batalha não somente contra a Covid-19, mas contra toda a ordem de enfermidades que existem. Fortalece essas pessoas, ó Deus, ser com todos os profissionais de saúde, que muitas vezes perderam até colegas de trabalho para a Covid-19 e tiveram que continuar. Alguns adoeceram, se recuperaram, retornaram ao trabalho. Deus, tem misericórdia destes. Livra-os, ó Deus, em nome de Teu Filho amado, de serem contaminados. Como também nós rogamos, ó Deus, pela Tua misericórdia em relação a todas as pessoas que estão hospitalizadas, batalhando pela recuperação de sua saúde, lutando pela sobrevivência, pela manutenção de sua vida. Que o Senhor seja gracioso e misericordioso para com essas pessoas, em nome de Teu Filho amado. E que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre todo o Teu povo, espalhado sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós mais uma vez agradecemos a presença de todos. Saibam vocês que eu tenho uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme de estar com vocês aqui online. Eu gostaria, na verdade, que se fosse possível, a gente pudesse estar junto presencialmente. Mas eu sei que existem várias pessoas aqui em vários locais do país, não é verdade? Várias igrejas também, diversos outros lugares dessa nação que é continental. Mas fica aqui eu expressando o meu desejo, essa vontade que gostaríamos de que a gente tivesse junto, porque afinal de contas a gente aqui começa a desenvolver um relacionamento, a gente começa a conhecer uns aos outros, não é verdade? Isso é tão bom, isso é tão gostoso. Então eu agradeço a presença de vocês, como reitero o nosso compromisso
sempre às 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Hoje, que é quarta-feira, às 20 horas, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses e estamos dando continuidade também no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã. A gente tem uma palavra devocional e depois a gente tem um estudo, não é? Com a continuidade da carta de Paulo aos Filipenses. E no domingo à noite, às 19 horas, né, no momento que nós nos reunimos também para adoração, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Colossenses, ok? Nós estamos fazendo uma série de pregações em toda a carta, porque assim a gente consegue apurar e a gente consegue aprender todo o conceito, né, estabelecido em uma carta, do que a gente apenas aprender sobre aquela única passagem bíblica. Então a gente entende que é mais saudável assim, é mais enriquecedor, na verdade. A palavra não é nem saudável, né? A palavra é enriquecedor, é mais edificante para a igreja quando a gente faz uma exposição sequenciada em toda uma carta. Porque a gente segue o pensamento, né, do início, meio ao fim. Então a gente tem o todo doutrinário que é apresentado. E isso, meus irmãos, realmente não tem preço. Isso é extremamente maravilhoso para o amadurecimento da fé, o crescimento e desenvolvimento da nossa espiritualidade, não é verdade? O que é extremamente importante. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês e queremos poder contar com vocês amanhã. E deixa eu pedir um favor a vocês, né? Vocês olhando lá em cima na nossa página, tem lá o link do nosso canal no YouTube. Se inscrevam e ative o sininho, porque dia de domingo nós estamos fazendo a nossa transmissão pelo YouTube. Por quê, irmãos? Quando a gente trabalha aqui com o Instagram, a gente está limitado a 1 hora. E quando a gente trabalha com o YouTube, a gente tem um tempo maior. É livre o tempo para a gente trabalhar, para a gente fazer a live. A gente pode fazer 5, 6, 10 horas, não tem problema algum. Então, a ideia é que a gente tenha um momento de adoração no domingo maior, a gente poder glorificar a Deus, né, por mais tempo, e não a gente ficar aqui correndo, controlando o tempo para que dê tempo a gente falar tudo o que é necessário. É muito ruim isso, a gente fica pressionado, não é bom. Então no domingo a gente está fazendo isso. Então o que é que eu quero pedir de vocês? Além de vocês fazerem a inscrição, ativar o sininho para saber quando a gente vai estar online, divulguem nosso canal. Porque a exigência do YouTube para que a gente tenha os 1000 inscritos é para que a gente possa fazer a transmissão pelo celular. Vocês já viram aqueles vídeos de YouTube que as pessoas estão na rua, que estão andando, ou que estão fragando alguém, está fazendo... Justamente por isso, porque aquelas pessoas já têm mais de 1000 seguidores. E aí aonde tiver, consegue fazer um vídeo pelo YouTube, entendeu? Então essa é a nossa ideia, né? Da gente poder alcançar os 1000 inscritos. A gente passou pouco de 500 pessoas agora, e a gente quer alcançar os 1000. Então a gente conta com a colaboração, a gente conta com a ajuda de vocês, ok? Deus os bendiga, tenha um dia excelente na trina presença de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Um forte abraço, irmãos, e até amanhã.